Pessoal, mais um tópico aí do nosso curso de Fundamentos de Eletromagnetismo, aqui estudando capacitor cilíndrico. Nós já estudamos capacitor de placas paralelas e agora vamos ver o que é o capacitor cilíndrico. Um bom exemplo de capacitor cilíndrico seria aquele cabo coaxial que a gente usa para antenas de televisão. Aquele cabo que tem mais ou menos esta configuração aqui, ó. Naquele cabo nós temos um núcleo metálico, nós temos um envoltório nesse núcleo, que é um envoltório isolante. Depois nós temos uma capa metálica e logo depois dessa capa metálica nós temos um outro isolante. Nós vamos dar importância aqui agora para essa parte metálica. Esse miolo aqui e depois essa casca cilíndrica que se encontra aqui. Se nós fizermos um corte desse capacitor, fizer um corte nesse cabo coaxial e representarmos apenas a parte metálica, nós vamos ter uma estrutura conforme mostrado nessa figura abaixo aqui. E aí, se por algum motivo nós carregarmos essa parte de fora com carga negativa e a parte de dentro com carga positiva, nós vamos ter um campo elétrico conforme mostra aqui com essas linhas azuis saindo do centro e apontando para fora. Como é que seria? Vou tentar fazer aqui uma representação de um cilindro, de um capacitor cilíndrico. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma casca cilíndrica. Essa casca cilíndrica tem tamanho L, e aqui nós vamos imaginar que esse tamanho L seja um tamanho muito grande quando comparado com essas distâncias aqui, por exemplo, o raio dessa casca cilíndrica. Então, eu tenho aqui essa casca cilíndrica. É como se eu pegasse algo mais ou menos assim, ó. Uma coisa mais ou menos desse tipo. Uma casca cilíndrica conforme eu desenhei. Agora vamos colocar aqui o núcleo, esse miolo aqui, e aí esse miolo passa lá por dentro e sai por aqui. Então seria isso aqui, ó. E aqui eu tenho um material metálico, que seria esse núcleo que passa aqui por dentro. Seria uma estrutura desse tipo aí. Então vamos estabelecer os parâmetros aí. Olha, isso aqui apresenta um raio B. Olha aqui, ó, vou tentar mostrar nessa figura aqui. Ó. Raio B do centro até esse envoltório que está sendo mostrado aqui. Ó. Cadê o raio B? Olha o raio B, ó, sai daqui e vem até aqui, ó. Raio B. Cadê o raio A? Esse é o raio A. Cadê o R? O R sai do centro e vem até a superfície gaussiana. Lembre que para usar a lei de Gauss nós precisamos falar da superfície gaussiana. Então tá aí. Mas o que nós precisamos definir aqui? Nós precisamos definir também a nossa integração, nossa integral de caminho. Olha aqui a nossa integral de caminho, ó. Nossa integral de caminho nós já combinamos desde da outra aula que essa integral de caminho, mostrada aqui em verde, ela vai ser tomada sempre do negativo para o positivo. Então tá aqui, cada pedacinho desse caminho verde aqui vai ser um pedacinho ds. E aí nós vamos observar o seguinte: o ds e o campo elétrico são opostos. Observe aí, ó, ds de fora para dentro e campo elétrico de dentro para fora. Então, coisa que nós temos que observar. Uma observação que nós vamos fazer também aqui, ó, é que esse raio dessa estrutura
que está aqui no núcleo, isso apresenta um raio A, conforme mostrado aqui. Isso aqui é um corte dessa estrutura mostrada aqui assim. Se nós fôssemos fazer a superfície gaussiana, vou colocá-la aqui, ó. Ela seria aqui, ó, de vermelho aqui, ó. Ela teria que ter um raiozinho R que vai de A até B. Ou seja, nós estamos nessa parte aqui vazia do capacitor. Nesse capacitor aqui, nós não estamos usando esse isolante mostrado aqui na figura acima, não. O isolante aqui é o ar. Muito bom. Então, a partir daí, nós já podemos calcular o campo elétrico. E para nós calcularmos o campo elétrico, vamos apelar pela lei de Gauss. Lei de Gauss. Então, a lei de Gauss diz que a integral fechada de E escalar dA é a carga envolvida sobre ε0. E no caso aqui, a carga envolvida é o próprio Q desse miolo aqui, ó. Então, tá aí. Ficou faltando definir o ds lá na figura. Desculpa, o ds não. Ficou faltando definir o dA, o elemento de área. Então, olha quem é o elemento de área. Olha só, tá aqui a superfície gaussiana, aqui, ó. E um elementozinho de área é esse aqui, ó. Note que o elemento de área e o campo elétrico formam entre si um ângulo de 0 grau. Então, nós podemos escrever o seguinte: integral de E escalar dA, nós podemos escrever integral de E escalar dA é o campo, módulo do campo, vezes o elemento de área, que é igual a carga sobre ε0. E o ângulo formado entre os dois é o ângulo de 0 grau. Então, cosseno de 0. Olha aqui, ó. dA tem esse sentido de dentro para fora, campo tem esse sentido de dentro para fora. Então, o ângulo é de 0 grau. Então, isso aqui vai dar 1. Então, tudo vai ficar restrito a... Deixa eu tirar o vetor, porque não tem vetor aqui agora. Então, vai ficar simplesmente essa expressão aqui. A superfície gaussiana, nesse caso, ela é uma casca cilíndrica. Imagina fazendo aqui a superfície gaussiana seria essa casca cilíndrica aqui, ó. Essa casca cilíndrica envolve esse miolo que a gente está mostrando aqui, ó. Miolo aqui, ó. E aí, como nós não temos fluxo para a esquerda e nem temos fluxo para a direita, quando nós calculamos campo elétrico para o capacitor cilíndrico, nós já discutimos isso. Se não está lembrado, volta lá na área, na parte onde nós discutimos esse assunto. Vai lá na playlist e encontre na parte de lei de Gauss, nós falamos lá da obtenção do campo elétrico numa estrutura como essa aqui, ó. Então, não tem campo elétrico apontando para a esquerda e nem apontando para a direita aqui, ó. Logo, o fluxo para a direita e para a esquerda é um fluxo nulo. Então, tudo que vai aparecer aqui agora vai ser integral de E dA, onde esse dA aqui é o envoltório da casca cilíndrica. O resto vai dar fluxo zero. Por isso nós vamos ignorar, nós não vamos computar aqui agora. Carga sobre ε0. E aí vamos continuar na nossa conta aqui, ó. Vou representar aqui, olha o cilindro, a superfície gaussiana que nós estamos representando. Vamos supor que ela tem um comprimento L. Vou colocar isso aqui de amarelo, porque apresenta um contraste melhor. Então, se nós cortarmos essa casca cilíndrica
nós cortarmos essa casca cilíndrica, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma estrutura assim, ó. Aqui é L e aqui é 2πr. Por que 2πr? É o círculo que envolvia essa região aqui, ó. Você cortou, virou um retângulo. Estrutura assim. Lembrando aqui, ó, que esse campo, quando você caminha ao longo da superfície gaussiana, o campo tem o mesmo módulo. O campo tem o mesmo módulo quando você caminha ao longo da superfície gaussiana. Ele tem o mesmo módulo. Agora, quando você caminha do centro para as extremidades, o módulo do campo elétrico não é o mesmo. Veja que as linhas de campo vão se abrindo. Para o campo ser uniforme na direção de dentro para fora, as linhas aqui deveriam ser paralelas, e essas linhas não são paralelas. Tá bom, então agora, já que ao longo da superfície gaussiana o campo é constante, nós podemos tirá-lo para fora da integral. Então nós vamos ter integral simplesmente do dA, que é Q sobre ε0. Agora, quem é a integral de dA? A integral de dA é toda essa área aqui, ó, que é L vezes 2πr. Então aqui eu tenho campo 2πr, que é igual a carga envolvida sobre ε0. De forma que nós temos que o campo elétrico ele é igual a carga sobre 2πε0 vezes R. Esse é o campo que se estabelece dentro do cilindro. Para nós colocarmos carga no cilindro, conforme mostrado aqui, ó, nesse capacitor cilíndrico, bastaria simplesmente fazer isso. Utilizar uma fonte, vamos pensar aqui numa fonte, polo positivo, polo negativo. Vou pegar o negativo dessa fonte e vou ligar aqui nesse envoltório, a casca cilíndrica de fora. Vou pegar esse positivo aqui e vou ligar aqui. Então eu vou ter uma situação desse tipo mostrado aqui. Então eu já tenho campo aí dentro. Conforme já mostrado no início do tratamento de capacitância, foi dito o seguinte: primeira coisa, calcular o campo. Segunda coisa, calcular a diferença de potencial. Diferença de potencial que se estabelece entre essas duas estruturas metálicas aqui, ó, o miolo e essa carcaça de fora. Aqui, ó, a parte central e o envoltório. Então nós precisamos calcular isso aí. E depois nós vamos recorrer à expressão de que carga é igual a capacitância vezes voltagem, e aí nós vamos obter a capacitância. Então o primeiro passo nós já fizemos, que é calcular o campo. Agora vamos calcular o potencial entre essas duas regiões aqui. Então tá aqui, ó. O que nós vamos precisar fazer agora? Nós precisamos calcular a DDP que existe entre esse miolo aqui e a parte de fora. Note que o caminho é esse aqui, ó. Caminho de integração. O campo ele é oposto, e se voltarmos lá na aula que nós falamos de potencial elétrico obtido a partir do campo elétrico, nós vamos ver o seguinte, que o potencial elétrico, potencial final, vou chamar de VA, potencial inicial, vou chamar de VB. Por que VA e VB? Posição A, posição B. Nós saímos de B, fomos para A. Então, B é o inicial, A é o final. Final menos inicial. Está escrito aqui. Isso é igual a menos integral do campo elétrico escalar com ds, onde ds é o elemento de caminho. Elemento
da trajetória de integração. Então, VA menos VB, que nós vamos chamar simplesmente de V, é igual a menos integral de E, escalar com ds, só que o ângulo formado entre E e ds, ó, campo para fora, ds para dentro. Então, cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus menos 1. Então, nós vamos ter uma estrutura assim, ó. Nós vamos ter uma equação assim, ó. E agora, nós vamos ter então aqui, ó, como sendo simplesmente integral de E ds. Vamos observar aqui, ó, que aqui nós estamos integrando de B do inicial até o final, de B até A, de B até A, de B até A. Agora vamos ver a relação, ó, vamos escrever quem é o E, o campo elétrico. Quem é o campo elétrico? Aqui o campo elétrico, ó. Então vamos substituir o campo elétrico nesta expressão. Então nós vamos ter carga sobre 2πε0 R vezes ds. Aqui, ó, tá faltando um L aqui, ó. Tá faltando um L aqui, ó. E aqui também faltando um L. Então vamos lá. Finalizando as contas aí, nós vamos ver o seguinte, o ds. Qual que é a relação entre ds? Ó, note o seguinte, que o campo não foi jogado para fora da integral, porque nós estamos avaliando o campo aqui de A até B. Nós queremos o campo em toda essa extensão, nós estamos integrando de B até A. Então, o campo, quando você caminha nessa direção, ele não é constante. Por isso que ele não saiu da integral. Ele depende do R. Aí, ele depende do R. Diferente de quando calculamos usando aqui a lei de Gauss. Quando nós usamos a lei de Gauss, nós percorremos essa superfície gaussiana. E nesta superfície gaussiana, o campo era constante, ele tinha módulo constante, por isso que ele saiu da integral. Aqui o campo não tem módulo constante, ele depende de R. Então vamos continuar. Qual é a relação entre ds e dr? Ó, ds é igual ao dr com sinal trocado. Olha aqui, ó. R é do centro para fora. E o ds e o s é de fora para dentro. Então, sinais opostos. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Potencial é igual, vou jogar para fora tudo que é possível. Carga, 2πε, L, tudo vem para fora como constante. Então, nós temos 2πε0, L, lá dentro ficou 1 sobre R e ficou o menos dr. Menos dr, por causa dessa relação aqui. Então, o potencial é Q sobre 2πε0 multiplicado por L no denominador. E aí nós temos dr sobre R, sinal negativo aqui fora. Integrando de B até A. Integrando de B até A. Então, prosseguindo na integração aqui, ó, nós vamos ter V, que é igual a menos Q sobre 2πε0 L, que multiplica integral de dr sobre R. Integral de dr sobre R é logaritmo de R. E aí o R vai estar variando de B até A. Isso implica dizer que, ó, se eu trocar os limites de integração, eu troco esse sinal aqui, ó, lembra do cálculo. Então eu tenho mais Q sobre 2πε0L, logaritmo de R, e aí nós vamos estar fazendo
o limite de integração de A até B. E aí nós vamos ter V que vai valer Q sobre 2π ε0L, logaritmo de B menos logaritmo de A, e usando a propriedade de logaritmos, vou apagar isso aqui, ó. Usando a propriedade de logaritmo, nós temos Q sobre 2π ε0L, que é igual a ln de B sobre A. Isso é o potencial elétrico que se estabelece entre o miolo e a parte de fora do capacitor cilíndrico. Então, ó, nós já calculamos o campo, calculamos o potencial, a diferença de potencial. Agora basta usar essa expressão para calcularmos a capacitância. Então vamos lá. Mas Q é igual a CV. Então no lugar de Q, nós temos o próprio Q. No lugar da capacitância, nós vamos escrever a própria capacitância. E no lugar de V, nós vamos escrever carga sobre 2π ε0L, logaritmo de B sobre A. Se isolarmos a capacitância, nós vamos ter que a capacitância é igual a 2π ε0L. Note que Q cancela com Q. E aí nós vamos ter logaritmo de B sobre A, aqui no denominador. Que é isso aqui? Isso aqui é a capacitância válida para um capacitor cilíndrico. Olha ela aqui, ó. 2π ε0L sobre logaritmo de B sobre A. Você podia colocar esse 2π ε0 no numerador aqui. Isso aqui significa que ele está no numerador. Então, essa expressão que você está vendo aqui. Isso é o capacitor cilíndrico, a capacitância de um capacitor cilíndrico. Agora vamos voltar numa informação. Desde quando falamos da capacitância do capacitor de placas paralelas? A capacitância depende apenas de fatores geométricos. Olha aqui, ó. Constante 2π, ε é uma constante, L é um parâmetro geométrico do cilindro. O que é o L? O L é o comprimento desse cilindro. O que é A e o que é B? A é o raio desse miolo aqui, ó, e B é o raio dessa parte envoltória aqui do capacitor. Então está aqui a capacitância de um capacitor cilíndrico, medido em Faraday.